Administração Financeira 2, Aula Financiamentos, Aula 2, Parte 4, Dívida de longo prazo. Quando falamos de financiamento de fontes de longo prazo via capital de terceiros, no Brasil nós temos, para as empresas brasileiras, 3 fontes significativas. O BNDES, que é o Banco Público de Desenvolvimento Econômico e Social, as debêntures no mercado de capitais local, no mercado brasileiro, emitido aqui em reais, e os bonds quando as empresas emitem títulos de renda fixa para capital de terceiros no exterior. Aqui eu trago alguns resultados do estudo do Wilson Tarantin Jr., resultado da dissertação de mestrado dele, que resultou nesse artigo que publicamos juntos, mostrando que a evolução do BNDES para as grandes empresas até 2012, as debêntures viam uma instrução da CVM 476, veja aqui o impacto dessa instrução, vale a pena vocês analisarem as diferenças da instrução 400 da CVM comparativamente à instrução 476, que facilitou o processo de emissão de debêntures para as empresas. Esta instrução aqui mostra como que aspectos institucionais de um mercado influenciam as operações das empresas, nesse caso aqui a emissão de debêntures para o financiamento de longo prazo e aqui as debêntures totais. Vejo como que a 476 tem uma participação importante na emissão total de debênture. Recentemente eu pedi para o Wilson atualizar esses dados que iam até 2012 e aqui nós vemos um movimento muito importante para as empresas brasileiras. Um movimento negativo aqui do BNDES, o BNDES diminuindo muito as suas operações e uma compensação muito forte aonde? No mercado de capitais. Mercado de capitais de dívida, debêntures, olha só, o crescimento significativo nos últimos anos e aqui o crescimento do mercado de capitais, renda variável do instrumento ações, outra fonte de longo prazo para as empresas também. Então nós temos aqui, olha, o desenvolvimento significativo, uma mudança de padrão do mercado de capitais brasileiro. Esse movimento é muito importante e as empresas que estão olhando o quê? Estão olhando o seu financiamento de longo prazo, tem que olhar o que está acontecendo aqui, olha. Antigamente as empresas poderiam contar muito com o BNDES, agora não se sabe se podem contar mais, mas podem olhar o quê? Este movimento do mercado de capitais. Quando aqui tem o destaque para 476, que eu falei agora há pouco, vejo a participação dela, vejo o crescimento dela, muito significativo, fica aqui também atualizado. Nós tínhamos lá no estudo da dissertação de mestrado do Wilson até 2012 e essa atualização que ele fez aqui até 2019. Quando estamos falando de captação de longo prazo para financiar os investimentos nas empresas, as captações de longo prazo via dívida, é muito importante o que? Os ratings. O que são os ratings? O custo do capital de terceiros, quanto uma empresa paga para emitir uma dívida, o custo de capital, a taxa que ela paga para os investidores, depende do seu risco de crédito, depende da sua capacidade de pagar. Se a empresa tem uma alta capacidade de pagar o que ela tomou dos credores, se ela paga juros, se ela paga principal, se ela tem uma alta capacidade de pagar, ela pagará uma baixa taxa. Se ela tiver uma baixa capacidade de pagar, de pagar juros, de devolver o principal, ela pagará uma taxa alta. Ou seja, a taxa, o custo de capital de terceiros é função do quê? Da sua capacidade de pagamento, do seu risco de crédito, do seu risco de inadimplência. E neste mercado, as principais medidas de risco de crédito, de classificar as empresas segundo o seu risco de crédito, são os ratings. E os ratings hoje nós temos eles emitidos por 3 grandes agências, a Moody's, a Standard & Poor's e a Fitch.
emitido principalmente por essas 3 agências, ou seja, são as agências que dominam esse mercado. Há outros emissores de ratings, os principais são esses 3. E eles, cada agência dessa tem uma tabela, mas a tabela basicamente segue a seguinte lógica. Aqui nós temos as melhores empresas, as empresas com uma alta capacidade de pagamento, com baixíssimo risco de crédito. E à medida que decresce nessa tabela, significa que a capacidade de pagamento vai diminuindo. Nessa discussão de rating, há um ponto importante que é o rating da empresa em relação ao rating do país. As empresas brasileiras estão no Brasil, o Brasil tem a sua dívida também, o Brasil, a República, capta recursos, a República Brasileira tem um risco de crédito, a República Brasileira tem o quê? Tem um rating. E o rating das empresas brasileiras tem uma influência em relação ao rating do país. É uma discussão longa na literatura e na prática de rating, que é a questão do teto soberano. Então, veja o seguinte, apesar de ter um movimento de longa data de que as agências estariam relaxando, vamos falar assim, a metodologia do teto soberano. O que é o teto soberano? Os ratings da empresa não ultrapassariam o rating do país, ou seja, se o rating do país é B, você não teria empresas com rating acima de B. Apesar de isso ser questionado, ser discutido, de ter alterações de metodologia para isso não ser tão rígido assim, há vários estudos que mostram que o rating do soberano, o rating do país, ele continua influenciando o quê? O rating das corporações. Então aqui está um estudo que eu trouxe só para exemplificar, há N estudos sobre isso. Aqui um segundo estudo, inclusive esse autor aqui é brasileiro, é um estudo muito interessante que também mostra o quê? Uma influência muito grande do quê? Do teto soberano, do rating do país, do quê? No rating das suas empresas. E isso traz uma questão muito interessante, uma questão importante para o Brasil, que é, aqui, continuação da discussão, eu peguei assim manchetes no Google sobre isso, então vejo que olha, 2015, Moody's, teto soberano, Moody's, teto soberano, 2019, 2015, aqui 2013, Standard & Poor's, ratings acima do soberano, acima do rating dos países onde estão as empresas. Aqui uma matéria de 2019 também. Então esse é um assunto importante e com impacto significativo. Vejam só, olha onde está o Brasil. O Brasil tem um rating muito baixo. Olha nesta escala da Standard & Poor's. E qual é o problema? Bom, este rating influencia o quê? O rating das empresas brasileiras. E as empresas brasileiras concorrem com quem? Concorrem com as empresas desses países. Então, na agricultura, no agronegócio, há muita empresa que concorre com o quê? Com empresa canadense, com empresa americana, com empresa europeia. E essas empresas captam recurso com essa referência. E as empresas brasileiras captam recurso com essa referência. Vamos olhar um pouquinho o que significa isso do ponto de vista de custo de capital. Então está aqui, olha, o Brasil é inclusive classificado não como investment grade, que seriam essas classes aqui em cima, mas como uma classe especulativa, ou seja, uma classe onde os credores correm um certo risco, ou seja, eles emprestam, mas correm um certo risco. E aqui o nosso ponto o rating do país tem influência no rating das empresas brasileiras. E as empresas brasileiras concorrem com as empresas de países que têm um rating muito melhor que o rating do país, do Brasil. Então vamos pensar aqui o que isso significa do ponto de vista de custo de capital. Nós temos aqui a tabela dos ratings e a taxa de 10 anos dos países, dos tesouros de cada país.
Então, só para exemplificar, olha, os Estados Unidos, que é o país que sempre é a primeira comparação que a gente faz. Os Estados Unidos estão aqui. Os Estados Unidos são duplo A, positivo, e eles têm uma taxa de 10 anos de 0,7%. Essa informação é de agosto de 2020, essa taxa subiu um pouco nesses últimos dias, eu acho que está aí por volta de 0,90, mas vocês vão ver que o nível, que a escala de comparação não muda. Então tem aqui, olha, Estados Unidos, duplo A, 0,7% ao ano. Brasil, olha o duplo B, negativo, taxa de 7%. Ou seja, nós estamos falando aqui de 10 vezes, 0,7 e aqui 7, 6,99. Olha a diferença. As taxas de juros caíram, olha a taxa de juros baixa aqui no Brasil, é a Selic, é a taxa do DI, a taxa do DI de um dia. Olha a taxa de 10 anos, 7%. E veja o seguinte, este rating do Brasil leva a um custo de captação alto e isso influencia o quê? O custo de captação das empresas brasileiras. Aqui é mais um ponto para mostrar para vocês que o custo de capital das empresas depende do quê? Depende do rating. Então aqui nós temos 3 rates, isso aqui é uma tabela, é uma curva de crédito da Ambima. Quanto menor o rating, o que acontece? Maior é o custo de capital. Aqui é outra informação que eu já mostrei para vocês em aulas passadas, a curva do DI no Brasil. Ou seja, o DI, né, o primeiro parâmetro para as empresas captarem recursos. Então, nós verificamos aqui, olha, 2031, lá no 7%, que é aquela mesma, próxima àquela informação que nós vimos agora há pouco. Isso leva a quê? Olha só, Brasil, o rating do país é baixo e as taxas de longo prazo são muito altas. Ou seja, o custo de capital das empresas está muito alto. Quando você pega a base, a referência nos Estados Unidos, aqui nós estamos falando de 7%, lá eles estão falando de 0,7%. O que isso significa para as empresas brasileiras? É o que eu acabei de falar e destaco aqui para terminarmos essa aula. As empresas concorrem com as empresas de países desenvolvidos, então as empresas brasileiras têm essa referência, as empresas americanas que concorrem com as nossas, ou as nossas concorrem com as deles, estão aqui, olha, uma referência, é uma disparidade, né? Ou seja, o custo de capital de terceiros para as nossas empresas são muito alto. Bom, e todo mundo fala, os juros do Brasil caíram muito. A queda dos juros diminuiu a rentabilidade na renda fixa para os investidores, que estão aqui, olha, nos 2%, que estão dando, por conta disso, os investidores estão dando mais atenção à renda variável. Mas essa queda de juros ainda não mudou a realidade das empresas brasileiras em relação ao custo de capital. A posição relativa das empresas brasileiras em relação ao custo de capital de terceiros continua muito ruim. Continua sendo um problema para quê? Para que as empresas montem a sua estrutura de capital, montem a sua estrutura de financiamento para financiar os seus investimentos. Investimentos que vão para a produção, vão para os produtos e que vão para a concorrência no mundo inteiro. Então, é ainda um problema para as empresas brasileiras. A queda de juros no Brasil ainda não resolveu o problema. A queda de juros no Brasil ainda precisa vir do quê? De uma melhoria de rating do país, de uma perspectiva melhor do país no longo prazo, para que nós temos o quê? Uma mudança nesta realidade aqui, no rating do país e nesta taxa de referência. Com isto, nós terminamos esta parte 4, dívida de longo prazo. Qualquer comentário sobre essa parte, por favor, envie-me um e-mail. Aqui estão os exercícios do livro-texto que estamos utilizando, capítulo 20 deste livro. Aqui o gabarito destes exercícios. E terminamos com isto, aula Financiamentos, aula 2.